Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Amém. Estão todos bem? Glória a Deus. Bom, acho que aqui todos me conhecem, né? Para quem está acompanhando de casa, meu nome é Elisângela, sou uma das ministras aqui da casa. Fui enviada, né, para ministrar hoje. E eis-me aqui. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entregamos, Pai, esse culto a Ti. Senhor, entregamos, Pai, toda a movimentação nessa noite, Senhor, ao Teu senhorio, à Tua vontade, ao Teu querer. Pai, eu submeto, Senhor, os meus pensamentos, a minha mente, os meus lábios, os meus ouvidos. Senhor, todos os meus sentidos, Pai, eu submeto a Ti nessa noite. E declaro, Pai, que possamos nos mover, Senhor, num só espírito, num só propósito, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, no Teu santo nome, corações dispostos, Pai, a receber, Senhor, a Tua palavra, Pai. Declaro, Pai, toda a mente, Senhor, cativa ao Teu governo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é sempre desafiador ministrar, sempre. E eu estava ali atrás, falei, nossa, que frio na barriga, né? Suando. Aí a Júlia brincou e falou assim, mãe, já está aí dentro. Ela sempre usa essa frase, mãe, já está aí dentro. E eu falo, glória a Deus, né? Saber que já está aqui dentro, né? Não só dentro de mim, mas dentro de cada um de vocês. Então, eu creio que nós vamos ministrar juntos, amém? Me dê um tempinho da sua atenção. Eu prometo que eu vou ser bem breve. Mas tem uma palavra que o Senhor tem me dado já faz uns dias e que tem queimado muito forte no meu espírito. Né? Não sei se é uma palavra tão simples, mas eu espero conseguir, né, fazer com que vocês entendam na minha simplicidade, na maneira que eu entendi. E espero que vocês consigam receber. E hoje é a última quarta-feira de 2023. A última. Esse é um dia que amanhã já não vai existir mais, amém? Mas na próxima quarta, nós já estaremos em um novo ano, em uma nova estação, com novas perspectivas, com os novos desafios, projetos, sonhos. Então, é uma responsabilidade muito grande. E pensando em tudo isso, né, nessa estação que nós já vamos mudar com a virada de um novo ano, e pensando que hoje é o último culto, numa quarta-feira do ano de 2023, e prestes a receber um ano com a palavra que diz conexão para servir e avançar. E conexão, irmão, já é algo muito forte. Servir é algo maravilhoso. E avançar é algo desafiador. Né? Então, o Senhor tem falado comigo esses dias. Hoje, então, foi muito intenso essa palavra, né? Conexão. E a palavra avançar. Porque avançar parece ser algo tão simples, mas algo tão desafiador. Porque é algo que não depende de quem está do seu lado. É algo que depende unicamente de você. Depende do seu sim, depende da sua obediência, depende do que você entende com a palavra avançar. E o Senhor me falou o seguinte, é tempo de restauração. Porque para que eu consiga fazer conexões, para que eu consiga servir e para que eu consiga avançar no ano de 2024, é preciso restaurar tempo e lugares na minha e na sua vida, amém? Porque, irmãos, sem a restauração em determinadas áreas da minha e da sua vida, o avanço vai ser difícil. O avanço será limitado e as conexões podem ser conexões erradas e equivocadas.
Vamos lá. Restaurar é o processo de preservar e recuperar áreas que foram danificadas ou envelhecidas com o tempo. Olha que forte. Restaurar é o processo de preservar e recuperar áreas que foram danificadas ou envelhecidas com o tempo. E o Senhor me dizia mais: é necessário a conservação dessa restauração. E o Senhor me fez lembrar quando historiadores, arquitetos, eles pegam um projeto de restauração de algum templo, né, antigo, que está destruído, que está danificado. Quando algum artista, né, que faz aqueles painéis, aquelas obras de artes que valem milhões, quando alguma obra dessa é danificada ou ela é falsificada, há um processo para essa restauração. Porque a restauração ela não pode ser feita de qualquer forma. Quem vai restaurar algo precisa se atentar aos detalhes, precisa se atentar às coisas que muitas vezes estão escondidas por detrás de uma tela, que estão escondidas por detrás de uma pintura, mas quem entende da arte sabe o seu significado, sabe da sua importância. E eu vim aqui para te dizer algo nessa noite, que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, amém? Se Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, Ele é o nosso arquiteto, Ele é o nosso restaurador, Ele é aquele que vai alinhar os lugares na minha e na sua vida, que o tempo, que o cansaço, que a fadiga distorceu, acabou o brilho, mudou a cor, mudou o formato. E o melhor de tudo é dizer que Ele está dentro de mim e dentro de você, amém? Então, se nós nos atentarmos ao restaurador, a Cristo que habita em mim e que habita em você, as áreas na minha e na sua vida que foram danificadas, que estão envelhecidas pelo tempo, pelo cansaço, pela religiosidade, por lugares que muitas vezes a religião nos roubou, né, distorcendo a verdade. Eu quero te dizer que o restaurador está dentro de mim e dentro de você. Que nós somos uma obra perfeita dele. Fale comigo, perfeita. Irmãos, o que é perfeito é perfeito. Não tem como mudar, não tem como distorcer. Mesmo que, às vezes, eu ou você, diante de algumas situações, a gente decida por caminhos diferentes. Esse restaurador está disposto sempre a nos trazer para perto, sempre a nos resgatar. E há um processo para chegar a um resultado. O resultado de uma restauração não vem do dia para a noite. O resultado vai exigir tempo, dedicação, trabalho, atenção. E para que isso aconteça, o Senhor me falou algo assim, que há um processo para chegar a um resultado. E eu falei, Senhor, por que muitas vezes é tão difícil, é tão desgastante e até doloroso chegar nesse resultado? Por que muitas vezes nós paramos no meio do caminho sem esperar esse resultado chegar? E o Senhor falou assim, quando a rejeição é vencida de dentro para fora, assumimos a identidade de filho e tudo fluirá. Então, irmãos, é necessário que eu, que você, que nós sejamos curados da rejeição, amém?
E a rejeição, irmãos, não é aquele que não tem pai biológico vivo, não é aquele que é órfão de pai biológico, não é aquele que foi rejeitado pela sociedade, pelas circunstâncias. Por que fala que a rejeição precisa ser algo curado de dentro para fora? Porque quando eu entendo, quando eu descubro a minha identidade em Deus, em Cristo, a rejeição não vai me paralisar mais. A comparação não vai me paralisar mais. Achar que um irmão é melhor que o outro, porque de repente exerce alguma função, porque de repente faz algo, e isso me paralisa, isso me afasta das pessoas. Irmãos, o restaurador habita dentro de mim e de você. O restaurador habita dentro de mim e de você. E não há obra imperfeita para Ele. Não há obra difícil para Ele. Pensa nessa obra como eu e você, tá bom? Tá fácil de entender? Ai, meu Deus, vamos lá. E pensando nessa restauração, o Senhor me falou de uma mulher, de uma pessoa, que é até desafiador falar. Que está lá, ó, no livro de Josué, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Porque nós estamos falando de restauração, irmãos. E quando a nossa identidade de filho é restaurada, tudo vai fluir. Tudo. E tudo é tudo. Vai fluir no pequeno, vai fluir naquilo que eu vou fazer que exige um esforço maior, vai fluir em todas as áreas. Porque quando o Senhor diz tudo, é tudo, não é parcial. Então, Ele acredita em mim e Ele acredita em você nessa restauração, para nós contribuirmos para essa restauração de dentro para fora. Vamos lá. Jesus, será que eu vou enxergar? Aqui está melhor. Irmão, depois dos 40 e alguns, eu descobri que a visão complica, viu? Meu Deus, vamos lá. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Chitim, o vale das Acácias, 2 espiões, e lhes orientou: Ide, examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram, encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali foram abrigados e passaram a noite. Entretanto, o rei de Jericó foi prevenido. Eis que alguns dos filhos de Israel chegaram aqui ao cair da tarde para espionar a terra. Irmão, sempre vai ter alguém para tentar destruir aquilo que o Senhor quer fazer através de mim e de você. Vamos lá. Pode mudar, por favor. Acho que é um antes mesmo, né? Isso. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e respondeu aos mensageiros do rei: De fato, esses homens vieram a mim, e eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade, ao anoitecer, esses homens saíram e não sei para onde foram. Persegue-os imediatamente e os alcançareis. Ela, no entanto, os havia conduzido para o terraço e os tinha escondido sob as canas de linho que havia disposto de ordem no terraço. E os emissários do rei saíram em perseguição deles até o lugar em que a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhes: Sei que Yahvé vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror.
e todos os habitantes destas terras estão tomados de pânico diante de vós. Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, ao Seom e a Og, que destruístes completamente. Ao ouvires isso, nosso coração desfaleceu, e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença, porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima nos mais altos céus e embaixo da terra. Amém? Até aqui. Até aqui vai dar para a gente poder desenvolver bem a história aqui. Irmãos, quando o Senhor falava no meu coração sobre restauração, o Senhor me falou para eu ler um pouco sobre essa mulher, sobre Raabe. Raabe, irmãos, era uma prostituta. Imagine a situação, a vida dessa mulher. Ela morava em uma casa que ficava sobre o muro da cidade, ficava no alto a casa dela. Do alto ela conseguia ver toda a cidade, dar uma espionada ali. Apesar dela ser uma prostituta, que às vezes fala, nossa, a gente vai falar de uma pessoa assim, mas a gente vai falar da Raabe, as atitudes que ela teve diante do Senhor, aproveitando cada oportunidade. E é disso que eu vou falar, as oportunidades que o Senhor nos dá, as situações que Ele coloca em nosso caminho e a maneira que eu e você recebe essa situação, a maneira que nós conduzimos a situação, vai fazer toda a diferença. Porque no início, lembra que para o ano que vem nós temos uma palavra de conexões para servir e avançar? E Raabe, irmãos, uma prostituta. Ali, Josué envia 2 espias para ver a situação de como estava ali em Jericó. Por quê? Porque Jericó fazia parte das terras que o Senhor deu para o povo de Israel. Então, as pessoas que estavam ali em Jericó, que estavam naquelas terras, não era de propriedade deles. Então, Deus tinha mandado eles invadirem, eles tomarem de volta para si. E a história fala que aí Josué manda os 2 espias, e chegando ali, eles entram na casa de Raabe. E qual seria a atitude correta? Raabe mandar aqueles espias embora, até porque não era do povo dela, né? Não fazia parte da linhagem dela, não fazia parte de Jericó, muito pelo contrário. A intenção deles era sondar a terra para quê? Para destruir tudo, para que o povo, para que os israelitas avançassem e tomassem de volta o que era deles por direito. Amém? E o que ela faz? Ela vê, irmãos, naqueles 2 espias, uma oportunidade. Fale comigo, oportunidade. E é impressionante a forma e a sabedoria dessa mulher para conduzir a hospedagem desses 2 espias na casa dela. Porque ali, quando o rei envia, soldado para perguntar para ela onde estão os espias, que eles viram que tinha entrado na casa dela, rapidinho ela tem como estratégia argumentar com eles e convencê-los de que eles não estavam mais na casa dela. Só que aqui a palavra diz que ela escondeu os 2 num terraço, embaixo de palhas. Olha que mulher inteligente. Irmãos, Raabe viu essa situação como a oportunidade da vida dela de mudança, de transformação. Porque ela cria quem aqueles 2 espias eram. Ela acreditava que eles eram enviados por Deus. E ela arquiteta tudo direitinho. Ela fala que é para eles ficarem escondidos por 3 dias. Que ela sabe que é o período que os soldados vão ficar procurando esses 2 ali em Jericó. E quando ela envia eles para poder sair da casa dela, dizendo que eles já estão em segurança, ela faz um pedido extraordinário.
ela pede que quando eles forem tomar as terras, tomar Jericó, que não se esqueça dela, do pai, da mãe e dos familiares dela. E ali eles falam para ela que se quando eles invadirem a cidade, a mesma corda que ela usou depois para liberar eles, né, pelo muro, para poder sair da cidade, que estivesse na janela da casa dela, para quando Israel invadisse Jericó, sabessem que aquela era a casa da mulher que os acolheu, que os ajudou, que os salvou até. Aí eles dão uma orientação para ela, ó, precisa ter esse sinal na sua casa e você precisa trazer os seus familiares para perto de você. Eles não vão poder estar longe, eles precisam estar perto. Irmãos, e essa mulher, ela usa de tanta sabedoria e ela tinha tanta certeza que era o povo de Deus, que ela fez tudo conforme os dois falaram para ela fazer. Tudo conforme. Eles não se limitaram. Eles não deixaram de acreditar na pureza do coração dela, mesmo ela sendo uma prostituta. Se nós vamos entrar um novo ano, e nós precisamos dessa restauração na nossa mente, na nossa vida, irmãos, o que nós fizemos, o errado está no passado. Não diz mais respeito de hoje. O Senhor não vai deixar de abençoar a minha e a sua vida, a minha e a sua história pelo que passou. O que passou está no passado. Essa mulher não limitou a vida dela porque ela foi uma prostituta. Ela não deixou de cuidar dos homens de Deus ali que foram espiar a terra para ver como que estavam as coisas. Ela soube usar a oportunidade. Agora, de que forma eu e você tem usado a oportunidade que Deus tem nos dado? Temos sido aqueles que temos feito exposições indevidas daquilo que o Senhor tem confiado a nós? Ou temos sido um povo que tem protegido o propósito? Como o pastor ministrou aqui no domingo, né? Protegido as sementes. Sementes, irmãos, diz de restauração, diz de propósito. Precisamos entender isso na sua essência e proteger com unhas e dentes. Porque se Raabe não tivesse protegido o propósito, que ela queria salvar a vida dela, e não só dela, mas de toda a sua família, ela teria entregue aqueles 2 homens para os soldados quando o rei mandou ir na casa dela. E ela não fez isso, porque ela viu ali uma oportunidade de mudança. E o que é mais maravilhoso, que quando aqueles homens, né, cercam ali os muros, a cidade ali de Jericó, e diz que eles ficam por 7 dias rodeando a cidade. E no último dia eles dão ali 7 voltas e gritando, né, com tambores, acho que com tambores. E aquele muro cai e a cidade é destruída. A família de Raabe é protegida. Por que foi protegida? Não foi só porque ela tinha uma palavra que seria, não. Foi porque ela fez tudo conforme eles a orientaram. Às vezes nós estamos dentro da igreja, sentados na igreja, caminhando na igreja, somos orientados, recebemos uma direção, recebemos um ensino, recebemos uma palavra e parece que nada mudou. Parece que os meus ouvidos estão tampados e eu não recebi nada. Aí eu olho para a vida do meu irmão do lado e eu vejo meu irmão avançando. E aí eu vou falar, Deus, eu estava na igreja, no mesmo culto, do lado da Vanessa e aconteceu um milagre na vida dela, mas não aconteceu na minha. Como assim? Se eu estava no mesmo lugar, na mesma hora e ouvindo da mesma palavra. Irmãos, ouvir é diferente de receber. Ouvir, todos nós vamos ouvir. Receber a palavra, colocar ela em prática e contribuir com as ações para que essa palavra se cumpra é muito diferente. É muito diferente.
Se o Senhor olhou para a casa de uma prostituta e o Senhor mudou a história dela, não só dela, mas contribuiu com a mudança, com o resgate de toda a sua família, foi algo sensacional. E sabe o que acontece com ela? As bênçãos não parou aí não. Às vezes nós falamos assim, lá no passado eu matei, roubei, adulterei, eu menti, eu falsifiquei, ou seja, eu fiz infinitas coisas erradas. E às vezes a gente está preso lá no passado, lá no que foi feito. E eu não consigo ter ações no hoje para receber a restauração que o Senhor já fez lá atrás na cruz. O Senhor já fez, Ele já pagou o preço. Mas eu não posso ter só essa certeza de que Ele pagou o preço. Eu preciso tomar posse desse preço que Ele pagou. Que é mudando a minha e a sua história. É nos dando o nome de filhos, nos habilitando como filhos e filhos amados. Irmãos, e Raabe sai de uma prostituta para ser esposa. Irmãos, só por ela ter protegido o propósito, protegido aqueles 2 homens, o Senhor dá a ela um casamento. Imagina o que Ele não pode dar para mim e para você se nós protegermos o propósito. Irmãos, ela recebe um casamento, ela recebe uma família, ela tem filhos. E lá na frente, estudando mais um pouquinho, um filho de outro filho, ela ainda entra na genealogia de Jesus. Uma prostituta, irmãos, que decidiu por dizer sim ao propósito e teve uma vida restaurada. Uma vida restaurada. Às vezes achamos que as situações que passamos ou vivemos nos tornam indignos de receber as bênçãos de Deus, ou até pensar que não fazemos parte do sonho de Deus. Isso é muito sério. Quando nos achamos indignos, que não somos merecedores, que não somos capazes, isso nos paralisa. Outra mulher que teve a vida restaurada pela obediência. Ruth, irmãos. Ruth também. Quando ela decide seguir com a sua sogra. Não abandoná-la, quando ela decide ser obediente. O Senhor faz da história de Ruth mudar toda a situação. Usa a vida de um homem também para remir a sua história. Boaz, né? Para remir a sua história. Por que isso aconteceu? Porque ela teve uma vida obediente. Ela permitiu que a sua história fosse restaurada. Talvez se ela não tivesse ido junto com Noemi, hoje nós não estaríamos falando dela dessa forma. Mas ela foi obediente. Então, irmãos, a obediência nos protege. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim, Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Esse é o nosso Deus. Ele pega aquele que não é e faz ser. Ele pega o improvável e faz voar, faz crescer, faz avançar. Quantas vezes o medo tem nos paralisado? Quantas vezes o sentimento de inferioridade, de comparação tem nos paralisado como filhos de Deus? Irmãos, saber que nós temos e nós fazemos parte de um desenho de Deus, que Ele sonhou comigo, sonhou com você, isso já é sobrenatural, isso vale tudo. Isso vale tudo. O nosso cansaço não tem preço.
O nosso cansaço não nos paralisa de estar em corpo. Irmãos, o corpo de Cristo é o melhor lugar para se estar. Aqui somos protegidos, guardados. Somos como sementes. Cada um de nós aqui é sementes, protegidos um pelos outros. Quando nós falamos proteger as costas um dos outros, é isso. É eu amar você independente dos seus defeitos. É eu amar a Gi, se ela está de cara bonita, se ela está sorrindo ou se ela está brava. O amor não muda por isso. E o corpo de Cristo, irmãos, ele nos protege em todo o tempo, nas mínimas coisas. Outro dia eu estava aqui no culto, morrendo de medo de ir embora, porque eu pisava na embreagem do carro e a embreagem estava esquisita. Eu falei, tem alguma coisa de errado. E eu dirijo para onde você me mandar, mas eu não sei nem trocar um pneu. Eu não sei nada de parte mecânica, não sei nada. E eu cheguei aqui angustiada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer para ir embora agora? Genésio não veio no culto hoje e eu vim dirigindo. O que eu faço? Falei para o João, para mais alguém. Gente, pisa na embreagem daquele carro ali que está esquisito. Falaram, eu acho que está quase, não entendo muito, mas eu acho que está quase ficando sem embreagem. E era noite. E eu estava com a irmã para dar carona e eu tinha a responsabilidade de deixar ela em casa. Mas eu morrendo de medo, né? Eu e Júlia, eu falei, vai ficar nós duas aí no meio do caminho, vai ficar ruim. Aí comentei com a irmã na igreja, eu falei assim, será que vocês conseguem ir me seguindo? É que o carro está assim, e eu estou com medo. Eles, não, Eli, é agora, é para já. Irmãos, uma coisa tão simples. Mas eu me senti tão protegida que para mim o carro estava voando, a embreagem voltou a funcionar, estava tudo a mil maravilhas. Só que não, a embreagem continuava ruim, entende? Mas o corpo de Cristo naquele momento me deu proteção, me deu segurança. E eles não precisavam me acompanhar até em casa, porque quando chegou no Interlagos eu falei, se quebrar eu ligo para o Genésio, eu peço socorro, já estou no lugar mais claro, está tudo certo. Irmãos, eles moram no Bosque, nem é no Interlagos. Eles me seguiram até a porta da irmã que eu fui entregar em casa, que estava de carona. Depois eles me seguiram até o portão da minha casa. Eles não precisavam fazer tudo isso. Eles não precisavam. Mas por que eles fizeram? Porque eles entendem que no corpo um protege o outro. E isso é proteção, parece algo tão simples, tão sem importância, mas que para mim foi glorioso. Agora, se eu não tivesse uma vida em corpo, se eu não amasse os meus irmãos, se eu não amasse cada um de vocês, para quem que eu ia pedir socorro? Eu ia ter que acionar um guincho, ou ia ter que ficar esperando a misericórdia de Deus para alguém passar e me socorrer. E olha os perigos que eu poderia correr com a minha filha, só nós duas no carro, e mais uma irmã. Irmãos, o corpo de Cristo nos protege. Então, o ano de conexões, prestem atenção nas conexões que vocês farão daqui para frente. Prestem atenção, porque uma conexão errada, ela acaba com o propósito, ela atrasa o propósito. Não acaba não, porque o que Deus diz que vai fazer, Ele faz. Mas nós podemos atrasar isso. Porque tem conexões que vai te proteger e te trazer para perto. Tem conexões que vai te tirar do corpo de Cristo, que vai te levar para longe e ainda vai dizer que está te protegendo. Isso não é conexão, irmãos, isso é interesse. Isso é afinidade. Por que aqui se fala tanto? Cuidado com afinidades, porque a afinidade rouba o propósito. A afinidade rouba o propósito. Quando reconhecemos o Senhor, só queremos falar dele. Alguém aqui é assim? Amém? Irmãos, quando reconhecemos o Senhor, não tem outra conversa. De 100 palavras, 99 tem que ser Ele. Porque se Ele é dono de tudo em nós e tudo é dele, como que nós vamos falar de outra coisa? Então, se há tempo para falar da vida de alguém, não é Cristo, a conexão está errada, está equivocada. É impossível não haver restauração e o desejo de conhecê-lo mais e mais.
Se eu não tiver uma vida em corpo, irmãos, é preciso ter uma vida em corpo. As circunstâncias que a gente passa, às vezes as dificuldades, não pode ser o holofote de quem Cristo é. Ele precisa ser tudo em nós, para que a circunstância aqui fora seja dominada por Ele, não pelo que os meus olhos naturais estão vendo. Querer sair de cima do muro. A casa de Raabe era onde? Em cima do muro, certo? Ela saiu daquele muro. E ela conseguiu salvar toda a sua família. Então, a decisão de sair de cima do muro é uma decisão individual. Ficar no comodismo é apenas uma opção confortável. Às vezes, estar em cima do muro até é confortável. Você até tem uma visão legal. Mas você só tem a visão. Você não consegue desfrutar do todo. Descer do muro te possibilita mudar história e viver milagres. A história de Raabe foi mudada quando ela desceu daquele muro. Quando ela desceu e ela pôde viver milagres. Ter uma família, irmãos, numa condição dessa é milagre, é só o Senhor para fazer. E o marido dela, Salmão, foi um dos, deixa eu ler aqui, foi um dos membros do exército de Israel. Não foi qualquer um que Deus deu não. Então, quando nós perseveramos nele, quando nós nos rendemos ao propósito, irmãos, o Senhor só nos dá coisa grande. O Senhor envia pessoas para nos proteger, para nos suprir, para nos orientar, para cuidar da nossa vida. Cuidar, irmão, sem nos expor. Cuidar sem nos expor. Agora, a restauração é algo fácil? Não é, irmãos. Restaurar algo vai exigir de mim, de você, força. Fale comigo, força. Que aí o sono vai embora. Força. Mais uma vez para o sono ir embora. Força. Amém. Acorda aí, gente. É necessário força durante a restauração. Mas tem algo importante. É necessário sabedoria na conservação. Quando algo é restaurado, é preciso conservar, é preciso cuidar. O Senhor restaurou a minha vida e a minha história. Eu preciso conservar, eu preciso guardar, eu preciso proteger. E essa proteção, irmãos, às vezes requer algo chamado peneira. Fale comigo, peneira. Eu vivi isso, irmãos. Minha casa vivia cheia de pessoas todo final de semana. Todo final de semana tinha uma turma em casa. Não são pessoas ruins, são pessoas maravilhosas. Mas são pessoas que não iam conseguir contribuir com a edificação que o Senhor está fazendo. Porque edificação, irmãos, é diferente de comunhão. Comunhão nós temos com todos. Mas a edificação, a construção de algo, não são todos que vão caminhar com você. Viu, jovens? Não são todos que vão caminhar com você. Deus vem e passa a peneira dele. A peneira, ela dói, mas ela é santa. A peneira dói, mas ela é santa, porque ela vai deixar do seu lado pessoas com propósito, pessoas que têm interesse puro e genuíno no que o Senhor está construindo na sua vida, na sua história, sem interesse. E a peneira, ela vem e ela passa. Ela tira amizades, conexões que não têm propósito,
Conexões que te tiram do foco, o Senhor tira, irmãos. E hoje eu digo para vocês, final de semana hoje, eu consigo descansar como eu não conseguia descansar antes. Porque estava sempre movimentado, sempre agitação, sempre agitação. E com isso o Senhor me fez desfrutar de mais tempo com meu esposo, de mais tempo com os meus filhos, de mais tempo na minha casa. E hoje eu amo estar na minha casa. Minha casa se tornou o melhor lugar. Quando que ela se tornou o melhor lugar? Quando eu aprendi que amizades precisa ser com propósito. E eu preciso viver primeiro dentro da minha casa, para depois lá fora. Então, nesse processo, às vezes, o Senhor vem, passa a peneira e tira tudo mesmo. Mas é porque Ele nos ama e faz parte da restauração. A restauração, ela se atenta aos detalhes. Tem detalhes em mim e em você que só o Senhor vê e que só o Senhor sabe. E só Ele tem o poder de fazer. Só Ele tem o poder de deixar conforme o desenho original dEle, a vontade original dEle. Lá em Isaías 40, 31, diz assim, ó. Lembra que eu falei antes, ó? É necessário força durante a restauração e é necessário sabedoria na conservação. Em Isaías 40, versículo 31, diz assim, ó. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Olha eu e você aí, ó. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Isso é para quem, irmãos? Para aqueles que esperam no Senhor. Se você está esperando no Senhor, Ele renova as suas forças, Ele te faz subir com asas como águias, Ele faz você correr e não se cansar, Ele faz você andar e não se fadigar. Irmãos, aos olhos naturais isso é impossível, mas aos olhos do Senhor, aquele que está nele, aquele que espera nele, pode desfrutar dessa verdade, amém? Porque a palavra do Senhor é uma verdade. Para ela se tornar viva, eu só preciso ter certeza de que ela é verdade. Irmãos, e essa comparação que ele faz aqui como águias é algo sensacional. Eu já estou quase terminando. As águias podem voar até 10.000 metros de altura. Dependendo da espécie, ela voa até 10.000 metros de altura. Você já imaginou isso? Ela pode atingir até 240 quilômetros por hora. Ela vê a sua presa a mais ou menos uns 3 quilômetros de distância. Tem muita gente que fala, nossa, essa aí tem olho de águia, vê tudo. Por quê, irmãos? Porque a distância que ela enxerga é sobrenatural. E o Senhor diz que nós podemos voar assim, correr assim, andar assim. Irmãos, ela pode viver até 70 anos. Só que há uma condição para que isso aconteça. E eu passei a tarde inteira com isso bugando a minha cabeça. Irmãos, ela pode viver até 70 anos, mas há uma condição para que isso aconteça. É necessário a águia se render ao processo de renovação. Que processo é esse, Elisângela? Quando a águia ela chega em torno de 40 anos, o seu bico é tão grande que vem para sua barriga, ela já não consegue mais se alimentar como ela deveria. As suas garras, as suas patas, ela é tão grande que ela não consegue mais segurar um animal para se alimentar. E as suas asas, elas estão
tão grandes que se tornam pesadas. Aí o que acontece? Ela não consegue desenvolver as suas habilidades, o seu papel com precisão. Irmãos, assim é eu e você dentro do corpo de Cristo. Se nós acharmos que nós somos só um ser sentado numa cadeira, não é o que Cristo quer, nem de mim, nem de você. Quando Ele nos chama de filho, é para que eu e você tomemos posse dessa real identidade de filhos. Você entende a grandeza disso, irmãos? Isso precisa mexer em você de alguma forma. Entender que se é filho de um Deus tão grande. Filho de um Deus tão grande, que nos amou ao ponto de entregar a sua vida por mim e por você. Isso é grandioso demais. Então, se render ao processo dele, querer viver o desenho dele, querer moldar, se permitir ser moldado naquilo que ele diz, Elisângela, minha filha, precisa mudar aqui. Eu não posso ficar bicuda por isso. Eu preciso falar, Senhor, tá bom, eis-me aqui, eu preciso mudar. Lembra o dia que o pastor Alexandre estava ministrando e ele falou que durante um período ele ministrando, não sei se alguma sobre oferta, se eu não me engano, que o coração dele estava começando a se inflar. Sabe quando às vezes a gente pega o microfone e a gente acha que a gente, pode ser alguma coisa? Irmãos, é maravilhoso quando a gente reconhece, Senhor, está vindo em mim um sentimento assim, opa, para. Irmãos, só consegue viver esse ambiente, só consegue identificar esse lugar que começa dentro do nosso coração, quem tem uma vida em corpo, quem tem sensibilidade ao Espírito Santo. Porque entender que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele fala dentro de mim e de você, ele nos alinha em todas as áreas da nossa vida. E ele ainda nos dá de bônus a paternidade. Quando a gente senta na mesa e fala, tá um sentimento assim, 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 assim. Se ele fala, para, não é aqui, é ali. Irmãos, eu não posso ouvir isso e querer sair daqui amanhã e ir para outro lugar. Me ofendeu, não está entendendo, não quer que Deus faça o que Ele quer fazer na minha vida, quer atrapalhar o processo. Irmãos, nunca permitam que esse sentimento desça no seu coração. Porque nós estamos em um corpo onde há pureza, onde há verdade. E esse corpo, em todo o tempo, ele só quer nos proteger e nos guardar. Irmãos, se a águia não se sujeitar a esse processo de renovação, ela não vai conseguir viver os 70 anos que Deus deu para ela de vida. Ela vai viver só 40 anos. Mas quando ela se permite que as suas unhas gigantes, as suas garras, sejam desconstruídas para vir garras novas, quando o seu bico permite, ela se permite, e ela passa por um processo de dor que dura 5 meses. Irmãos, olha que tremendo. A águia enfrenta um processo de dor que duram 5 meses. E pesquisando, eu descobri que ela tira com o bico pena por pena, para que as penas novas apareçam. E aquelas que estão gigantes, que estão sobrecarregando o seu voo, que não estão deixando ela deslanchar na altitude que ela tem capacidade de chegar, se ela não permitisse, não tivesse paciência, sabedoria para permitir que pena por pena fosse arrancada do seu corpo, ela não iria desfrutar desses 70 anos. E ela só consegue porque ela se sujeita a isso. Ela se sujeita a viver esse processo de dor, de sofrimento. E não é algo rápido. Irmãos, às vezes arranca uma peninha no nosso cabelo, um fio no nosso cabelo. A gente está desesperado. Deus, vou ficar careca, olha como eu estou.
E às vezes não é nada, é só o processo para que os pelos novos nasçam mais fortes e mais nutridos. Às vezes a gente está aqui dentro do corpo, recebe uma palavra assim, fala, isso não é para mim não. Isso só pode ser para a irmã que está lá no fundo, não é para mim não. Irmãos, receba. Irmãos, receba. Porque a palavra diz que a palavra dele nunca volta vazia. Só volta vazia nos corações que não querem receber. Nos corações que acham que está pronto. Irmãos, não estamos prontos. Estamos em processos. Se sujeite. Comparando aqui como águias. Porque o voo que ela pode alçar. Imagine, mais de 250 km por hora, uma altitude de mais de 10 mil metros. Pensa aí, você no espiritual. Aquela pessoa que se submete, que tem um coração rendido, que é obediente. Que diz, eis-me aqui, Senhor. Ai, arrancou uma pena hoje, está doendo, Senhor, mas eis-me aqui. Ouvi um não ali, ao invés do bico, Senhor, obrigado, Senhor, pela proteção. Obrigado porque o Senhor se importa comigo, com a minha história, com a minha casa. Os nãos são para nos proteger. Os nãos são para nos guardar. E por que ser tão difícil? Imagine essa águia, irmãos. 5 meses sendo depenado, pena a pena. Nem existia maquininha, né, para passar zero e sair tudo de uma vez. Porque assim o processo seria mais rápido. Mas nem sempre o que é rápido edifica. Nem sempre o que é rápido vai te fazer crescer. Nem sempre o que é doce vai te deixar alegre. Nem sempre o banquete vai ter nutrientes suficientes para te deixar saudável. Às vezes são só alimentos que te deixam obeso e doente, mas não tem vida, não tem verdade. E quando o Senhor nos insere em um corpo onde a gente fala, tem pureza, tem verdade, tem submissão, às vezes a gente fala, tem nada. Ou seja, irmãos, eu já reneguei, eu já perdi o que Deus quer fazer, aí eu atraso o processo. Eu atraso o processo. Deus não vai desistir de mim nem de você, nunca. Nós podemos desistir dele. Mas Ele não vai abrir mão nem de mim, nem de você, a não ser que eu e você queira. Fique de pé. Irmãos, o pastor postou hoje uma frase do Billy Graham, que diz assim, ó. O lugar que Deus está, guiando você agora, presta atenção quem não viu, ó. O lugar que Deus está guiando você agora requer novos hábitos, nova mentalidade. Lembra que a palavra fala para nós renovarmos a nossa mente? Se não renovar, irmãos, não vão vir força nova, não vão vir habilidades, não vai vir. E oração constante, aonde eu aprendo a viver esse ambiente, desfrutar esse ambiente. Não é na minha casa, não é na frente da televisão, não é, irmãos, é em corpo que eu aprendo a orar constantemente. Porque no dia que eu falo, eu não consigo, eu estou sem força, eu estou sem ânimo, eu não estou conseguindo. A irmã vem do lado, Eli, eu seguro na sua mão e vamos caminhar, porque você consegue, você pode. E se estivermos sozinhos, irmãos, quem será por nós? Precisamos do corpo de Cristo. Precisamos.
A profeta Daiane falou na hora da oferta: servir ao Senhor é uma honra e nunca voltamos de mãos vazias. Irmãos, nunca voltamos de mãos vazias. Você não vai sair daqui nessa noite de mãos vazias. Você não vai sair de mãos vazias. O Senhor te deu habilidades. O Senhor confia em mim e em você, para que a obra dele em nós se cumpra. Para que ele, que é o nosso restaurador, que é o nosso construtor, que é o nosso edificador, que ele possa completar a sua obra em nós. E essa obra, irmãos, mesmo que você fale assim: ah, Eli, está inacabada na minha vida, tem tantas coisas que eu parei e eu nem sei mais como voltar para essa restauração. O Senhor é um Deus de recomeços também. Ele recomeça de onde você parou. Ele recomeça de onde você diz: eu não consigo sozinha. E Ele segura na sua mão. Ele vai enviar pessoas de Deus para te fazer andar, para te impulsionar ao seu destino profético. Irmãos, todos nós temos um destino profético. Todos nós temos um propósito. Você não está aqui por acaso. Você não veio ao mundo por acaso. O Senhor te desenhou nele, te formou nele. Antes mesmo que eu e você existíssemos no ventre da nossa mãe. Isso é sobrenatural, irmãos. Isso muda toda a nossa história, toda a nossa movimentação. Nós só precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, faz a tua vontade. Senhor, toma as conexões da minha vida na tua mão. Senhor, me ensina o que é servir. Senhor, me faz avançar conforme o teu desenho. Porque às vezes, irmão, queremos avançar conforme a nossa vontade e não é o desenho dele. Há um tempo para todas as coisas. O tempo está nas mãos dele. E o tempo dele não é o nosso tempo. O querer dele não é o nosso querer. Se sujeita ao Senhor, se sujeite a ouvir a sua voz. Ele fala dentro de mim e de você. Se ele falar não, obedeça. Se ele falar sim, avança, corre, anda. Aqui diz que a gente não vai se fadigar, que a gente vai voar se nós estivermos nele. Se sujeite ao tempo, irmãos, e se permita ser renovado por ele, ser reconstruído por ele. Os seus sentimentos, as suas emoções. Amém? Que você possa receber essa palavra nessa noite com amor. Amém?